Meus amigos, vamos agora falar sobre o local do crime. Mais precisamente sobre esse conceito do que é o local do crime e como se dá a preservação do local do crime. Pois bem, o que se entende por local do crime? Qual é o conceito de local do crime? O local do crime é aquele lugar onde ocorreu a infração penal e no qual você vai encontrar os vestígios, eventualmente, caso existam, os vestígios da infração penal. Esse é o local do crime, a cena do crime. Então imaginemos que numa kitnet, José matou Maria, a princípio José matou Maria, com alguns disparos de arma de fogo e fugiu. Aquela kitnet de, sei lá, 15, 20 metros quadrados, onde aconteceu, mais, 30 metros quadrados, onde ocorreu o delito, aquilo ali é o local do crime, é a cena do crime. Então esse é o lugar do crime, essa é a cena do crime. Aquele espaço físico onde ocorreu a infração penal e no qual estão os vestígios, caso existam. E o que é interessante para a gente, o que nos interessa quando a gente fala em processo penal, o que nos interessa no que tange ao lugar, ao local do crime. Pois bem, o que nos interessa no que tange ao local do crime é a preservação do local do crime, porque é disso que o CPP vai falar. E como assim preservação do local do crime? Bom, a gente tem algumas etapas para a preservação do local do crime. A primeira etapa é a definição. Você tem que definir qual é o local do crime. Ó, essa parte aqui é o local do crime. O local do crime é tudo isso aqui. Isso aqui é o local do crime. O resto não nos interessa. O resto não é local do crime. Daqui para lá não é. Mas isso aqui que está dentro é o local do crime. A primeira etapa, portanto, é essa. Definir onde é o que se entende por local do crime, qual é o espaço territorial que nós vamos considerar como local do crime neste caso. Depois de definir o local do crime, é necessário proceder ao isolamento. Tá? Ou seja, impedir o acesso de outras pessoas, impedir que haja o acesso àquele lugar. Então vamos botar aqui aquela fita amarela e preta de filme, Esse é o isolamento. Estamos isolando para que não haja o ingresso de pessoas não autorizadas ao local do crime. Perfeito. Depois que você procede ao isolamento, eu vou marcar aqui o isolamento, depois que você procede ao isolamento, é necessário ficar de olho, para evitar que haja a entrada de pessoas não autorizadas, para que haja ali a violação do local do crime. Então, é necessário que haja a terceira etapa, que é a vigilância, para evitar, evidentemente, que haja a invasão, a entrada de pessoas não autorizadas, enfim. Então, essas três etapas são necessárias para a preservação do local do crime, da cena do crime e dos seus vestígios, dos vestígios da infração penal. Por que isso tudo aqui é tão importante no processo penal? Porque o sucesso de uma investigação criminal e, obviamente, o sucesso da persecução penal como um todo, em muitos casos, depende da correta e perfeita preservação do local do crime. Por quê? Com a preservação do local do crime e dos seus vestígios, é possível realizar uma perícia sobre aquele local e assim obter provas, elementos de convicção acerca daquela infração, acerca da materialidade e, em alguns casos até, da autoria delitiva. Portanto, a preservação do local do crime, a preservação da cena do crime, ela é necessária e, em muitos casos, indispensável para o sucesso da investigação e da persecução penal como um todo. E o nosso Código de Processo Penal, inclusive, ele trabalha essa necessidade de preservação do local do crime. Vamos ver? Vamos lá, vou tirar isso aqui da tela. Vamos ler o que diz, primeiramente, o artigo 169. Para o efeito de exame do local onde houver sido praticada a infração, a autoridade providenciará imediatamente para que não se altere o estado de coisas. De cara, Vamos ver o seguinte. A autoridade
providenciará imediatamente para que não se altere o estado de coisas até a chegada dos peritos. Ou seja, por que você não quer que se altere o estado de coisas? Para preservar o local do crime, exatamente como aconteceu, para facilitar a vida dos peritos, que vão elaborar lá o laudo pericial, o exame de corpo de delito, enfim. Isso será futuramente necessário para o sucesso da investigação, para a persecução penal, enfim. Então, providenciará imediatamente para que não sejam alterados o estado das coisas até a chegada dos peritos. E diz que os peritos poderão instruir seus laudos com fotografias, desenhos, esquemas, enfim. Como é que o perito vai elaborar um bom laudo, né? Se ele tira uma foto do local do crime, mas o local está tudo revirado, está tudo mexido. Não foi exatamente assim que o infrator deixou. Ou nós temos aqui desenhos do local do crime, mas o local do crime já estava descaracterizado quando o perito chegou. Evidentemente que esse laudo aqui, baseado nessas fotografias, nesses desenhos, nesses esquemas, ele vai ficar prejudicado, porque ele não está baseado na cena do crime real, naquela que efetivamente aconteceu. Então isso vai prejudicar, evidentemente, a elaboração do laudo. Então a preservação do estado de coisas é fundamental. O artigo 69 assim vai dizer, inclusive o parágrafo único vai dizer o seguinte, que os peritos deverão registrar no laudo as alterações do estado de coisas que eles encontraram. Né? Para quê? Para deixar claro que, olha, eu tirei fotografias, mas parece que o cadáver não estava assim quando a polícia chegou. Alguém havia mexido, o próprio policial mexeu, enfim. Parece que o cadáver foi mexido. Eu cheguei lá, o cadáver estava de barriga para cima. Mas, pelos ferimentos aqui, me parece que esse cadáver ele estava de barriga para baixo e alguém mexeu esse cadáver, colocou esse cadáver de barriga para cima. Com que intuito, eu não sei. Mas não me parece que ele tenha caído assim. Ele vai registrar isso no laudo, artigo 169, parágrafo único do nosso Código de Processo Penal. E o artigo 6º do nosso Código de Processo Penal também diz isso, no inciso 2. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, 2, apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberados pelos peritos. Ou seja, a autoridade policial ela acha que é importante apreender a camisa, né, da vítima, que está lá estirada no chão, o cadáver. Ela pode apreender? Pode, depois que o perito liberar. Porque ele pode necessitar daquilo para elaborar o seu laudo pericial. Então, depois que o perito liberar, a autoridade policial vai perfeitamente apreender tudo aquilo que ela achar que deve, achar que é relevante para a investigação. Mas só depois que os peritos liberarem. Por quê? Porque é necessário que você dê ao perito aqueles subsídios necessários para que ele possa elaborar um bom laudo. Quanto mais elementos ele tiver para elaborar o seu laudo, melhor. Um melhor laudo ele vai elaborar, isso vai trazer benefícios para a investigação criminal. A gente encerra então assim essa etapa relativa ao local do crime e a preservação do local do crime. Eu espero, obviamente, ter sido muito útil para todos vocês.